terapeuta intensiva e clínica médica, doutora Melissa Furquim. Ela é especialista também em pós-Covid. Também médica, terapeuta intensivista, clínica médica, a doutora Nívia Lacerda Rodrigues. Médico intensivista, cirurgião, e ele tem uma especialidade muito interessante, que ele trabalha na área intensiva do pós-cirúrgico cardíaco. E a gente fez esse teste que vai trazer novidades maravilhosas para vocês, doutor Damian Borges. Ela é médica cirurgiã, trabalha bastante na área de cirurgia plástica, faz e teve resultados fantásticos, meninas. Doutora Thaís Padrão. E para completar, eu vou chamar a doutora, deixei por último, mas não menos importante, óbvio. Ela é coordenadora do nosso time de pesquisa. Ela é uma médica especializada em imunologia. Ela tem a cadeira de pesquisa da área oncológica da USP de Ribeirão Preto. E me foi apresentada pela Pamela Tendura, não sei se ela está aqui, mas ela me apresentou, fiquei muito grata, conversei bastante com ela, como ela já trabalha com essa pesquisa na universidade, ela reservou um tempinho para nós, já é super usuária e ela é membro da Doterra, então ela conhece muito bem. E como ela adora a Doterra, ela topou ser a coordenadora dessa pesquisa médica. Quero chamar a doutora Gabriela Bussoni, mas antes da doutora Gabriela, eu deixei, você sabe por quê? Porque faltou uma cadeira aqui, olha. Dá para vocês passarem para cá? Ó, é por isso, eu estava olhando pela cadeira. Mas antes da doutora Gabriela, quero chamar quem eu acabei de dizer, esposa do Dr. Felipe, que ela é especialista na cirurgia bucal, né? Doutora Franciele Orlando, me desculpe, por favor. Eu estava botando as cadeirinhas. Obrigada, gente. E a doutora Gabriela, minha querida, por favor. Eu vou fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta eu vou fazer com a doutora Gabriela, que acompanhou muito o estudo da doutora Ingrid do Rio de Janeiro, que não pôde estar conosco hoje. E ela fez um estudo sobre a ação da erva baleira em crianças com diferentes condições respiratórias. E aí a pergunta é, de uma forma geral, como você avalia o resultado que ela obteve com as crianças? Bom, boa tarde, prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre o estudo conduzido pela doutora Ingrid. A doutora Ingrid avaliou a ação da erva baleira com condições respiratórias principalmente alérgicas e, por exemplo, também um caso bastante frequente dentro da amostra do estudo dela, foram as questões, as infecções respiratórias de repetição. E ela usou o óleo topicamente. Então ela pediu para as mães das crianças passarem o óleo nas crianças, no peito e nas costas. E ela avaliou depois de 15 e ao final de 30 dias. E o que ela observou realmente foi uma grande melhora nessas condições que acometem aí o trato respiratório superior, tá? E na verdade isso foi pensado, a gente conversou um pouco sobre isso, bastante em decorrência dos componentes da erva baleira, então principalmente o alfa-pineno, que está bastante presente, como a Adine já colocou, no frankincense, que a gente tem aqui também na erva baleira,
Baleira, o próprio Beto Veneno, e um pouquinho de 1,8 cineol também, que é capaz, claro, a gente não deve nunca subestimar os componentes minoritários, porque afinal de contas é a sinergia que tem efeitos aí surpreendentes. Então foi baseado nisso que o estudo foi conduzido e realmente teve uma melhora significativa e bastante surpreendente. Eu conversei com você, com a doutora Ingrid também, e tem alguns resultados que tiveram uns picos muito interessantes no resultado com as crianças. Você poderia descrever quais são esses resultados que foram muito interessantes, mas fora do esperado? Sim, na realidade, o que a doutora Ingrid comentou, que fora realmente da tabulação dos resultados, foi o que as mães das crianças comentaram. Então, algumas mães chegaram a comentar que os filhos que ficavam com essas infecções respiratórias muito frequentes, sobretudo no período em que o estudo foi conduzido, onde houve uma grande variação de tempo, mesmo, foi que as crianças ou não adoeceram mais nesse período, ou tiveram crises, assim, tiveram questões realmente muito mais suaves, né, bem menos intensas do que elas costumavam ter. E isso acabou que realmente foi algo que a gente não consegue ver em números, mas é super importante porque é o relato das próprias mães dessas crianças. Como a doutora Gabriela foi a coordenadora e maestrou aqui perfeitamente toda essa pesquisa, eu gostaria, doutora Gabriela, que você seguisse agora com as respectivas perguntas das pesquisas de cada médico dentro da sua especialidade. Podemos fazer isso? Sim, claro. Vamos começar com o Dr. Pedro. Dr. Pedro, o seu estudo foi sobre o uso do óleo essencial de erva baleeira em pacientes com azia, queimação, gastrite, refluxo. O que o levou a pensar nisso quando iniciou o estudo e como avalia a importante melhora da dor e outros sintomas? Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Põe o microfone um pouquinho mais perto para todo mundo ouvir. Podem me ouvir? Pronto, agora sim. Então, boa tarde, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E sem delongas, né? O que me fez pensar no uso de óleo de erva baleeira para esse tipo de questão, né? De queimação gástrica, gastrite, refluxo, etc. Primeiro, né? É um uso popular muito conhecido já por boa parte das populações que utilizam, obviamente, de forma tradicional, né, sem nenhum apelo a respaldo científico, a princípio por eles, né, por tradição, e tem excelentes resultados. E, em paralelo a isso tudo, né, trazendo para a nossa realidade enquanto profissional da saúde, o que já se tem de descrito de potencial pelos principais componentes químicos do óleo essencial de erva baleeira, né, como a Adna estava falando anteriormente, né, o alfa-pileno, o alfa-muleno e o alfa-santaleno, que a princípio, por diversos ensaios, sejam eles experimentais, in vitro, como já com descrição, com repercussão no uso de pacientes, né, pessoas no dia a dia, com excelentes resultados. E mesmo assim, né, a gente sabendo de todo esse potencial, o retorno que a gente teve, eu não restringo somente ao que eu cheguei a estudar, né, desse tipo de questão gastrointestinal, mas também todo o restante aqui do grupo de estudo, a gente, mesmo assim, sabendo de todo esse potencial já estudado, se surpreendeu positivamente de longe. Dentre os seus resultados, algo surpreendeu assim de forma inesperada? Inesperado, algumas coisas, e retomando, né, além do esperado, eu diria, né, foi para os pacientes que eu avaliei, nos quais eu utilizei o óleo essencial de erva baleeira, 100% responderam muito bem ao uso do óleo, né? Eu acho que isso não é nem uma questão de entendimento quanto à estatística
de estudo ou não. Quando uma coisa tem resultado, 100% de quem é avaliado, acho que a gente precisa, no mínimo, respeitar e passar a ver como realmente uma alternativa sensacional para que se tem de possibilidades até hoje de suporte para esse tipo de questão. Né? Mas com essa resposta, né, e alguns dos pacientes, inclusive, a princípio não sendo usuários de óleo essencial, não utilizando óleo essencial no dia a dia, né, muitos deles começaram a criar, pelo tipo de questionário que eu passei para eles e fui refazendo, né, ao longo do mês, a verdadeira repulsa pela necessidade da medicação. Né? Fala, não, mas uma das perguntas é até que ponto, ou o quanto, melhor dizendo, né, recorrer à medicação interfere no seu dia a dia, interfere na sua qualidade de vida. E a princípio, quem tinha doença e sintomas, né, mais graves achava o remédio o suprassumo da solução nos momentos de crise. Né? E ao longo do mês de estudo foi exatamente o contrário. Via na necessidade do remédio, por algum motivo, em geral, né, por extrapolar a dieta, principalmente, se via assim, agredindo o próprio corpo, né? Porque o óleo ele foi utilizado topicamente, né, para aplicação cutânea, e mesmo assim com repercussões para o corpo inteiro, com repercussões inclusive para o trato gastrointestinal. Então, essa repulsa das pessoas, né, a aversão, a necessidade de remédio ao longo do mês foi uma das coisas que me impressionou bastante. E já emendando no que mais me impressionou, foi muita gente que há muitos anos, inclusive, já não se permitia comer em determinados momentos, né, em absoluto, fritura ou até bebida alcoólica em algumas determinadas ocasiões, né, começou a se permitir porque ele percebeu o nível de melhora dos sintomas que foi inconsciente. Talvez vá me trazer algum problema, e não trouxe. Óbvio que extrapolando a condição crônica, muitas das vezes ainda está ali, né? Mas assim, modificando realmente a qualidade de vida das pessoas. Né? E mais uma coisa. Vou aproveitar e vou te perguntar, então, diante de tudo isso, o que você espera para a utilização desse óleo essencial para essas condições específicas no futuro próximo? Lembrei, ao longo dos 30 dias, né, os pacientes começaram a referir as recaídas menos recorrentemente, menos intensas, mostrando para a gente que não era uma questão de utilizar o óleo regularmente para essa crise, para aquela crise, não. Realmente o potencial anti-inflamatório começou a ficar mais evidente ao longo dos 30 dias de estudo pela redução da incidência dos episódios e da intensidade dos episódios. Então, voltando para a pergunta da Gabriela, esse potencial anti-inflamatório, principalmente do alfa-santaleno, né, que é um componente que é conhecido no rol de óleos essenciais, uma novidade muito grande no suporte do trato gastrointestinal, né? É o que me dá uma perspectiva de suporte não somente para questões de esôfago, estômago, duodeno, queimação, etc. Não, mas pelo que inclusive já há de descrição para condições de trato gastrointestinal mais distais, né? Doenças inflamatórias intestinais, doenças disfuncionais intestinais. Em suporte ao que já se utiliza, se outros óleos essenciais, se inclusive até medicações para pacientes com doenças mais graves, assim, eu acho que é uma ferramenta que vai vir com força para melhorar a vida de muita gente. Obrigada. Doutora Bendita, o estudo de vocês avaliou especificamente os efeitos do óleo essencial de erva vaneira na dor crônica. Diz pra gente, por favor, como é que vocês conduziram o estudo. Boa tarde a todos, boa tarde. Tive uma honra, né?
ter participado da pesquisa. Obrigada pela oportunidade. Respondendo a sua pergunta, sim, nós fizemos uma seleção. No total, foram vários médicos que fizeram pesquisas com pacientes, né, com dor crônica. No total, foram 45 pacientes selecionados, entre homens e mulheres, entre 21 a 59 anos. E nós observamos, né, fizemos um estudo do alívio da dor nesses pacientes com o uso do óleo essencial de erva baleeira. Então, esses pacientes foram analisados através de um questionário. Ele estava com erva, mas não foi o PPI. Nós avaliamos essa dor no tempo zero, ou seja, com os tratamentos convencionais que eles já faziam até então, e após o uso do óleo essencial, o efeito que tiveram em 24 horas do uso tópico, 15 dias e 30 dias. A gente comparou o resultado desses pacientes, quando eles não utilizavam óleo, e depois do óleo em 24 horas, 15 dias e 30 dias. Perfeito. E a gente pode observar uma melhora significativa já com 24 horas após o início, né, após a aplicação do óleo essencial. E olha que incrível, 83% dos pacientes apresentaram melhora significativa após 30 dias de tratamento com esse óleo essencial. Bom, a gente sabe que em se tratando de condições crônicas, esses resultados realmente são bastante expressivos. Como você os avalia? Exatamente isso. Eu avalio que foram resultados assim impressionantes. Para pessoas com dor crônica, para quem não sabe, dor crônica é aquela dor que demora pelo menos 3 meses ou mais do que esperado, né, para a cura ou para a melhora, e que tem pelo menos um impacto físico e emocional. Então, nós escolhemos esses pacientes exatamente porque existia a chance, né, a gente queria observar não só o alívio da dor, mas o que poderia vir junto. Então, acho que o mais interessante foi observar que, como é um óleo essencial rico em excesso de terpenos, dentre eles uma quantidade muito grande, como a Agna falou, de alfa-pinena, a gente já sabe dos efeitos anti-inflamatórios analgésicos, a gente esperava que tivesse algum alívio na dor. Já tem outros estudos mostrando isso, mas não necessariamente na dor crônica. E realmente 24 horas foi muito rápido, foi surpreendente, a gente esperava que demorasse um pouco mais. E assim como o Dr. Pedro falou, que nós observamos que ao longo dos 30 dias, diferente de uma medicação, passa as 8 horas e volta a dor, essa dor foi tendo diminuição e persistindo a duração da melhora da dor. Isso foi uma das coisas que a gente observou. E a gente sabe que tanto tão importante quanto a dor, né, para esses pacientes, a questão relacionada à qualidade de vida, né, desses pacientes que têm dor crônica é algo muito importante e, infelizmente, nesse ponto, extremamente negativo. Vocês observaram alguma diferença na qualidade de vida desses pacientes? Se tiveram algum benefício nesse sentido? Sim, nós observamos. E, de novo, surpreendente, né? Porque nas 24 horas, pelo menos 72% dos pacientes que iniciaram o estudo, eles tinham a dor entre moderada, grave, e a gente observou, né, como a gente pode ver no gráfico, 45% na melhora, então isso já foi impactante. A melhora da dor em si, como a dor crônica carrega um impacto, né, na qualidade de vida, já dá um impacto positivo. Se já teve melhora da dor, vai melhorar, consequentemente, outras coisas. Porém, a gente sabe que outros, né, componentes que estão ali, e não um componente ou outro isolado, mas o composto fitoquímico, né, o conjunto de tudo atua nessa melhora. E nós observamos no estudo, na avaliação, a gente tem os dados psicométricos, a gente observou, foi analisado qual o impacto que a dor tinha, né, no humor, na habilidade de apreciar a vida, né, na qualidade do sono, né, na atividade em geral. São as propriedades psicométricas. Então, observamos que no início do estudo, pelo menos os 94% dos pacientes, quase todos eles falaram que tinha um impacto. E esse impacto foi reduzido de moderado, caiu de 5 pontos para 1, uma escala de 0 a 10, de 5 para 1, então foi muito importante. Melhorou sim a qualidade de vida, não pela melhora da dor em si, mas de outros aspectos, principalmente sono, foi uma das coisas que relataram muito. E a melhora do humor. Dentre esses benefícios, tanto físicos quanto emocionais, quais você considera os mais impactantes? Olha, dos físicos, né, a gente observou, claro, a melhora da dor, mas algumas coisas vieram junto nesse pacote que foram impactantes. Dentre eles, a melhora na função intestinal, e a gente até se pergunta por quê, né?
Tiveram pacientes que tinham tremores finos de extremidade e houve melhora. Agora, uma mais impactante eu vou listar como resultado de uma paciente, que ao longo dos 30 dias, ela tinha era uma paciente obesa, né, gorda, precisava inclusive fazer uma cirurgia bariátrica, e por conta da dor, né, crônica, ela não conseguia nem terminar de fazer a avaliação cardiológica, mal conseguia fazer um teste ergométrico, ela não conseguia por conta das dores, não só pela parte, né, cardiorrespiratória. Estava numa tristeza, numa depressão profunda, então usava antidepressivos, ansiolíticos, né, anti-inflamatórios, todos os opioides. E ela, né, logo nos primeiros 15 dias já começou a notar diferença, e ela escreveu no relatório, né, que voltou a apreciar a vida, deu vontade de dançar, de sair, melhorou o relacionamento interpessoal, então melhorou não só a qualidade de vida, mas o humor. Nesse período, em 30 dias, a gente conseguiu ir desmamando o antidepressivo dela e reduzimos pelo menos pela metade a dose do antidepressivo. Então, era uma paciente que o autocuidado estava completamente, né, prejudicado, ela não ia ao salão, ela não fazia uma unha, ela não... relacionamento com o marido, então a gente brinca que até salvou o casamento. Né? E mais impressionante, e eu vou deixar depois uma pergunta, viu, Ágil, um questionamento aí no ar. Era uma paciente que já estava entrando também na menopausa, já sabe que tem outras coisas que poderiam contribuir para todo esse quadro, mas ela voltou a ciclar. Então, será que existem alguns indícios, né, de estudos científicos que os SESP-terpenos podem interferir na modulação da função ovariana? Então, será que a erva vareira poderia ter algum efeito nisso? Então, é algo para que a gente possa estudar mais sobre isso. A gente chegou a comentar, inclusive, né, o próprio Clavicalmo tem essa atuação forte nas mulheres, né, em fases de menopausa, no TPM. Então, eu acredito muito que sim, esse critério do SESP tem essa ação, o próprio gerânio tem essa função também, né, ela tem uma atuação na parte hormonal bem interessante. E essa sua paciente, eu tinha entendido também que ela tinha um quadro depressivo, né? Sim, um quadro depressivo. Eu falei, a gente conseguiu desmamar o antidepressivo. Exato. E reduzimos a dose do ansiolítico dela. A gente acabou pensando também, não só pelo impacto da dor, mas ela saiu daquela anedonia, daquela tristeza, a vontade de não fazer nada. Então, nós acreditamos, não foi só o efeito da redução da dor. Ela já tinha algum efeito antes com a medicação e o tratamento convencional, mas os efeitos emocionais que o próprio alfeneno trouxe, né? Trouxe a paciente para a vida. Com né? certeza. Ela Foi os resultados mais impactantes foi com ela. Isso, verdade. Bom, a gente tem que ir para o próximo, para a Nívia, porque o tempo está curto, gente. A gente discute com os médicos e as perguntas são muitas. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho, como a gente está falando de dor crônica, mas a gente tem uma dor crônica aqui localizada, né, que é o que fez a doutora Nívia, não foi, doutora Gabriela? Sim, a doutora Nívia incluiu pacientes com condições de saúde que estão associadas de uma forma muito importante à dor, como fibromialgia, artrite reumatoide e endometriose profunda. E gostaria de perguntar para você, doutora Nívia, como você avalia os resultados que você obteve nesse estudo? Dos artigos que a gente fez, a gente fez um estudo, né? A gente procurou selecionar vários artigos relacionados ao óleo e, em cima disso, a gente analisou as principais doenças que a gente encontrou relacionadas e que a gente tinha de interesse também dentro da proposta de ser de doença crônica. Como a gente sabe que a artrite reumatoide, a fibromialgia e, no caso que a gente viu, também muito presente nos estudos, a endometriose, são questões muito prevalentes, a gente decidiu focar nessas três. Mas a gente sabe que tem várias outras condições que também poderiam ser abordadas. Dentro do nosso protocolo, a gente conseguiu identificar que essas dores causadas, no caso da artrite reumatoide, uma doença autoimune, que também tem muito relacionamento, está muito relacionada com questões psicossociais, e a fibromialgia, que tem total relação da parte emocional com a questão musculoesquelética,
a gente conseguiu identificar muito bem que a erva trazia uma evolução no quadro positiva, e nos pacientes que tinham diagnóstico recente, a gente conseguia ver isso de uma forma muito clara. Os pacientes que já têm uma dor muito crônica, um quadro mais arrastado, muitas vezes eles até são um pouco reticentes em relação aos novos tratamentos, por receio, né, da mudança, porque já estão acostumados, porque às vezes o manejo disso tudo é muito ruim, muito difícil. Então, e a gente percebeu que até esses pacientes que já têm um diagnóstico mais avançado, com dificuldades de mobilização, de articulação, eles ficaram surpreendidos com os resultados e aceitaram ainda mais. Sendo esses os pacientes que, quando a gente disse que iria manter o estudo, ficaram super felizes em poder dar continuidade a isso. Inclusive as mulheres que têm uma endometriose mais profunda, que é uma doença, a endometriose em si é uma doença comum, mas a endometriose profunda é uma doença muito negligenciada, porque as pessoas, os próprios médicos, os hospitais, as causas das internações, que são dores que às vezes não se entende, a própria equipe não consegue entender como que essa mulher sente tanta dor. A gente conseguiu, junto a esse período de 30 dias, com um protocolo de uso de 10 dias antes do ciclo, 5 dias durante o início do ciclo, a gente conseguiu ver que elas ganhavam um pouquinho mais de qualidade de vida. Porque essas mulheres que têm uma endometriose profunda, elas perdem muita funcionalidade. Relacionamento ruim, questão do trabalho, que a chefia começa a não entender, começa a achar que é uma questão mais exagerada da paciente, não começam a compreender de fato quanto que isso muda na vida de uma mulher com endometriose profunda. Então, assim, o interessante desses casos é que a gente vai dar continuidade, principalmente na questão da endometriose, que é uma questão que a gente precisa acompanhar vários ciclos, né? Não um ciclo só isolado, mas a gente vê como que isso muda de fato no ciclo menstrual, como que isso vai mudar na dor dessa mulher. E foi muito importante identificar isso tudo, até porque como a gente lê e vê que tem uma mudança, tem comprovação, mas quando a gente de fato está ali sentindo que a pessoa está ganhando qualidade de vida, a gente até se sente mais prazeroso com isso. Muito bom, muito Doutora obrigada. Amiga, só uma questão, as condições que você avaliou como fibromialgia, artrite reumatoide, a gente sabe que são doenças multifatoriais que acabam sendo de uma forma importante influenciadas por questões como estresse e outros fatores psicossociais. Como você avaliou a atuação da erva baleeira, especificamente nessas condições? Então, como a própria Melissa já falou, a gente percebeu que o controle dessa dor trazia mais qualidade de vida. E com isso a pessoa ganhava motivos para viver, né? Como a sua própria paciente, que esse da Melissa foi fantástico. Então a gente sentiu que a gente tinha mesmo um impacto na vida desses pacientes que participaram. E a gente sempre conversou, né? Um dos nossos objetivos de fato é causar um impacto positivo para as pessoas, em que a gente tenta mostrar e que a gente comprova que o óleo essencial não é mágica, é química, como foi dito no horário da manhã. A gente mostra e as pessoas começam a entender, a gente começa a criar uma cultura de que o óleo essencial de fato é capaz de trazer essa mudança, trazer funcionalidade, trazer felicidade. Muito obrigada. Vamos para o Dr. Demian, que avaliou aí o óleo essencial, especificamente em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. A minha pergunta para você é como você avalia o controle da dor proporcionado pelo óleo essencial de erva baleeira nesses pacientes? Bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Mais uma pesquisa, participei do Preucan e agora com a erva baleeira. Eu quero perguntar para algum de vocês se alguém já foi submetido à cirurgia cardíaca, ou tem um pai, avô, alguém que teve a presença de alguém perto pós-operatório de cirurgia cardíaca.
é uma cirurgia extremamente agressiva. Então, abre o peito, aqui no externo, e tem um afastador que vai levar todo o osso, toda a cartilagem durante a cirurgia para o coração ficar na mão ali do cirurgião. Então, uma cirurgia extremamente dolorosa. Eu chefio uma UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, e no pós-operatório a gente já deixa de rotina de pirona, tramadol e morfina se necessário. E a grande maioria dos pacientes vão precisar dessas medicações, inclusive alguns até estão viciados em morfina porque precisam de tanta morfina e depois tem que fazer o desmame aí, porque ele é viciante. E quando eu resolvi fazer, fui convidado pela Aja para fazer e resolvi fazer nas pós-operatórias de cirurgia cardíaca, eu fiquei com muito medo de tirar do pós-operatório a morfina, o tramadol e a dipirona, mas eu tirei, conversei com os cirurgiões e, para minha surpresa, os pacientes não precisaram nem da dipirona, a maioria deles não precisou nem da dipirona. Então, um receio meu, que eu iria levar bronca de cirurgiões, porque qual o problema da dor no pós-operatório? Aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de estadia do paciente, aumenta o risco de sangramento. Por um mecanismo que eu vou falar rapidamente para vocês, é o seguinte: pensa em dois braços. O processo inflamatório, ela ocorre, você tem as nossas membranas e você tem uma enzima chamada lipoxigenase A. Desculpe, fosfolipase A. Essa fosfolipase A, ela vai de um lado a ciclooxigenase e no outro a lipoxigenase. Preste atenção no que eu vou falar, porque no final eu vou dizer um negócio muito importante da erva baleeira. Na verdade, os componentes químicos que ela tem, o moleno, o alfa-pineno, o transcariofileno e o próprio coidicisteol, que são anti-inflamatórios. E o que ocorre? No lado da ciclooxigenase é um processo inflamatório que vai levar a uma vasodilatação, ou seja, edema, inchaço, tá? E do lado da lipoxigenase é aquela via, por exemplo, da asma. Então, não é de se admirar que a erva baleeira, os compostos químicos dela, conseguem melhorar pacientes, como por exemplo, com asma. E nós temos vários óleos essenciais que atuam tanto na lipoxigenase como na ciclooxigenase. Essa ciclooxigenase é a mesma do meloxicam, é a mesma da aspirina, a mesma da indometacina, que são anti-inflamatórios de farmácia. Agora, olha que espetacular o que a erva baleeira faz. Ela atua não na ciclooxigenase e não na lipoxigenase, como a maioria dos compostos químicos dos óleos essenciais. Ela atua lá na fosfolipase A com a mesma ação da dexametasona, que é um corticoide. Ou seja, ela evita a quebra desses dois braços. E evitando a quebra desses dois braços, vai evitar o quê? Tanto os problemas respiratórios que o paciente no pós-operatório possa ter, vai evitar o risco de sangramento no pós-operatório. Então, dentre todos os pacientes, sabe, nenhum sangrou. Engraçado que eu terminei o trabalho com a erva baleeira, uma semana depois eu tive um paciente que quase morreu de tanto sangrar, assim, coincidentemente ou não. Mas durante esses meses que eu fiz a pesquisa, nenhum paciente teve hemorragia grave. Isso por causa desse bloqueio lá da fosfolipase A. Maravilhoso. Vocês, só um minutinho. Vocês perceberam que ele falou aqui, talvez ele tivesse falado rápido, vocês não perceberam. Ele terminou, quando ele terminou, ele tinha um prazo, né, para a gente validar essa pesquisa médica, até porque a gente tinha que estar aqui apresentando. Então esse relatório teve que ser compilado e tudo mais, ele tinha esse prazo para entrega. Quando ele entregou, uma semana depois, no mesmo pós-cirúrgico, sem usar a erva baleeira, porque durante o processo de quase 45 dias, eu entendi que não houve nenhum problema de sangramento, estancou, e sem remédios você usou a erva baleeira. Uma semana depois você voltou para procedimentos com remédios, com drogas equivalentes aí, e sem a erva baleeira, porque o estudo foi interrompido e
nesta uma semana, coincidentemente ou não, os pacientes voltaram a sangrar. Eu até digo que não foi coincidência, porque dentro desses dois braços, a ciclooxigenase e a lipoxigenase, tem a produção de uma prostaglandina 2. E essa prostaglandina 2 leva a vasodilatação e a diminuição de agregação plaquetária, a plaqueta de coagulação. E a erva baleeira inibe lá em cima esses dois mecanismos. Eu acho que exatamente nesse quesito do sangramento, a doutora Franciele tem muito a falar, porque você estudou especificamente esse item na pesquisa, não foi? Então tá, temos mais perguntas para o doutor Demian, porque aqui a gente está estourando o nosso tempo. Rapidamente, os pacientes também, no uso do óleo essencial de erva baleeira, também tiveram melhor controle tanto da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. Isso se deve exatamente a quê? Então vamos lá. Nós temos um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. Por exemplo, está todo mundo aqui respirando, está todo mundo com o coração batendo, está o intestino funcionando. Só que vocês não têm controle do seu coração batendo, na sua respiração. Então ele vai bater autonomicamente. E esse sistema nervoso autônomo, ele se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Quem me acompanha, eu sempre digo, se você quer ter uma vida feliz, não seja simpático, seja parasimpático. Por quê? Porque o sistema nervoso parasimpático, você está no modo zen, você está tranquilo, o seu coração está batendo mais tranquilo, a frequência cardíaca, o controle da pressão arterial, você vai ter um controle da pressão arterial e da respiração, e o seu intestino, através do sistema nervoso autônomo periférico, vai estar funcionando bem. Então, não é coincidência também, aqui nos trabalhos mostraram melhora do sistema digestivo. Então, a erva baleeira, através de todos esses componentes químicos, já foi falado pela Ádia, ela atua no sistema nervoso parasimpático. E por isso melhora o sono, por isso que diminuiu a pressão arterial no meu trabalho, diminuiu a frequência cardíaca. Os pacientes que usaram, foi feito em alguns pacientes eu usei e fiz toda a medida de pressão arterial, a frequência cardíaca, os outros não usei. Desses que usaram, a gente teve o melhor controle do sistema nervoso parasimpático, melhora da pressão. Muito obrigada. Continuamos aqui com as questões de pós-operatório. Agora vou perguntar aqui especificamente para a doutora Thaís, que avaliou a ação do óleo essencial de erva baleeira em pacientes pós-operatório de cirurgia com tratamento de região abdominal associado ou não à mamoplastia. Como foi conduzida a aplicação do óleo essencial, percepção de dor, especificamente de dor e inchaço nas primeiras 72 horas de pós-operatório? Cirurgia plástica, biomedicina integrativa e funcional, trago a expertise da evolução do paciente na questão do parâmetro da cirurgia. Os óleos essenciais entraram na minha vida dessa forma. Comecei a trabalhar principalmente olhando cicatrização. Os efeitos também importantes a parte intestinal, intoxicação hepática, antioxidação. E assim eu venho observando a melhora do paciente quando ele mete a cirurgia, quando ele realiza a cirurgia. Nesse estudo específico, nós realizamos a aplicação do óleo essencial para 10 pacientes do sexo feminino, juntamente com a doutora Karina Malena, que está aqui na plateia conosco. E dentro do Hospital Einstein, Unidade Goiânia, nós reformamos esse estudo com bastante interesse por toda a equipe de enfermagem, porque já estão abertos também ao uso dos óleos. Nesse caso, a gente aplicou do lado esquerdo a erva baleeira e do lado direito o placebo. A gente conseguia, para a mesma paciente, ter uma percepção de dor, inchaço e equimoses, que são as manchas apostiadas bastante comuns depois de uma agressão tecidual, e a gente conseguiu comparar de forma objetiva e subjetiva esses resultados. A gente iniciou a aplicação, não consegui fazer isso tão precocemente, a gente poderia ter feito, inclusive, 3 meses antes, como eu faço hoje com Paraíba, com cúrcuma, nós temos agora a Mary para facilitar isso. A gente fez 5 minutos antes de iniciar o procedimento cirúrgico, antes da destinação de pele. A gente deixa agir por 5 minutos, foi o que a gente definiu, para observar o resultado. Fizemos a cirurgia, realizamos o trauma abdominal. Logo após o procedimento, nova aplicação do óleo.
Depois, 12 horas, 24 horas, 48, 72 horas. Esse tempo de 3 dias foi pensado mesmo no pico de reação inflamatória que nós temos. A resposta inflamatória do organismo acontece um pico nesse momento. Então, essa minha avaliação de dor, a gente não fez o pico de anti-inflamatório, pós-operatório, então não temos realizado há algum tempo, né, Karine? Exatamente pelo ritmo de sangramento, em alguns casos. E deixei apenas analgesia SOS, para quem precisasse. Nesse momento ainda de internação hospitalar, os pacientes solicitou o uso de analgésico também. E isso foi surpreendente. E após, deixei também por conta do paciente, a maioria não utilizou o analgésico da mesma forma, alguns pacientes que apresentavam nível de inflamação sistêmica moderado. Ou seja, quando eu falo de inflamação, a gente consegue hoje mensurar o nível de inflamação de um paciente. Você tem um score de inflamação ótimo, leve, moderado ou severo. Isso influencia diretamente no nível de dor do paciente. Nesse caso, eu não opero pacientes com nível severo, né? É uma questão óbvia. E pacientes que apresentavam nível moderado de inflamação, quando a gente avalia esses marcadores, foram os pacientes que mais precisaram de analgesia. Logo, se a gente consegue fazer um tratamento prévio, a gente tem ainda melhor resultado. Com relação à mama, nós utilizamos nas cicatrizes, né, nas feridas operatórias, e a gente está ainda conduzindo a avaliação de 3 meses para conseguir ter uma conclusão em breve, certamente a gente vai trazer para vocês. Você pode dizer para a gente como você avaliou a qualidade da cicatrização? Sim, de imediato. Infelizmente, nós não podemos trazer uma foto para mostrar para vocês esse resultado que nós podemos apreciar, mas quando a gente tem agressão externa, né, fica muito fácil observar a cicatrização. Tanto com relação ao inchaço, nós tivemos diversas respostas que corroboram esse resultado, o paciente claramente. Do lado esquerdo, eu tenho menos dor, menos sensação de incômodo, enquanto do lado direito eu sinto muito mais dolorido. Assim como do lado esquerdo eu vejo uma cicatrização melhor, do lado direito ainda alterações e feridas. Isso foi declarado em diversos momentos e a gente tem ainda, né, a cicatrização, então essa qualidade da cicatriz, não apenas para reparo desse tecido que foi agredido de forma imediata. Obrigada. Bom, e agora, doutora Franciele, você e o doutor Luiz Felipe realizaram um ensaio clínico randomizado para a estruturação do óleo essencial de água baleeira no manejo da dor, edema, sangramento e reparo tecidual em cirurgias bucomaxilofaciais. A gente sabe que esse tipo de cirurgia é de alta complexidade devido às estruturas anatômicas nobres que estão ali na região. Então, a minha pergunta é, com o uso da erva baleeira, que vocês observaram no pré, no trans e no pós-operatório? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com os colegas, compartilhando essa pesquisa. Obrigada, Adriana, pelo convite. Deve conduzir com o Luiz Felipe Tassara, cirurgião meu esposo, e cirurgias de alta complexidade faciais, cirurgias ortognáticas, né, de reposicionamento dos maxilares, cirurgias dos ATMs, que são cirurgias realizadas na base do crânio, e também cirurgias de microplacas, tá? Foram 17 pacientes que a gente utilizou o óleo essencial de erva baleeira. Do lado, né, do lado da face era aplicado um óleo, do outro lado da face aplicado um placebo, óleo de coco fracionado. E os pacientes, então, após, né, a gente aplicou pré-operatório na face, intrabucal, antes da anestesia local, após a sutura e pós-imediato, então também aplicado óleo essencial de erva baleeira. E os pacientes utilizavam em casa após, então, o protocolo de 4, 8, 12, 24 horas, 36, 48 e 72 horas, que são os três dias aí de pico, né, inflamatório. O que foi observado? Foi observado nesses pacientes que houve uma redução de dor nos pacientes, tá? 88% dos pacientes não sentiram dor ou sentiram uma dor grau 2, uma dor muito leve, uma escala de dor de 0 a 10. Então, realmente, os resultados foram surpreendentes. Com relação ao edema também, o lado que foi utilizado a erva baleeira foi um lado que teve menos edema, né, aquele inchaço pós-operatório, devido ao processo inflamatório da cirurgia.
também foi um dado interessante que nós encontramos no estudo, né? Foi que no trânsito cirúrgico, do lado que foi aplicado o óleo essencial de erva galena, né, dos componentes químicos que ele possui, houve um menor sangramento, né? Então a gente fez uma escala de Modena, para avaliar o sangramento. Então foi 82% a menos de sangramento do que uma cirurgia convencional. Então realmente é incrível os resultados, né, dessa erva galena. Com certeza, o pós-operatório foi mais eficaz, mais confortável. Não houve complicações pós-operatórias, os pacientes não tiveram nenhum tipo de infecção também, devido aos componentes, fatores antimicrobianos do óleo essencial. E também, os pacientes não utilizaram nenhuma medicação pós-operatória, utilizaram o óleo essencial. Então vamos só peguei uma coisa bem forte aí, 82% de redução no sangramento, né, que a gente comentou aqui. Isso. E sem medicamentos. Sem medicamentos. Pessoal, gostaram? Vocês entenderam? Muito bom. Mais alguma pergunta? Cadeira que tá sobrando? Não, pode pegar? Estamos finalizando aqui, gente. Obrigada. Bronca da Silvia, porque a gente está estourando o nosso tempo. Eu só queria fazer um agradecimento também aos outros doutores que inclusive estão presentes aqui. O doutor Sim, eu Guilherme agradeci no Veronese e a doutora Luciana Monteiro, que ajudou a conduzir a Nós assistimos como posição aqui. Gente, eu queria realmente agradecer aos doutores por essa participação. A gente teria 1000 outros assuntos para abordar, mas o tempo é curto, temos outros diversos assuntos, mas o que eu queria deixar para vocês de recado é o seguinte: nós somos sempre muito mimados, né? Porque a gente recebe toda a informação dos Estados Unidos que a gente lança, os seus uplines mandam muitas informações, às vezes vocês já sabem que já estão usando muitos dos produtos até antes de lançarmos aqui no Brasil. Mas quando a gente está de um produto absolutamente novo para nós, né? Como foi o breu branco, e agora vem a erva baleira com essa potência de resultados, a gente traz no intuito de transmitir para vocês, em primeiro lugar, a segurança do uso. Isso é muito importante. Em segundo lugar, todos nós compartilhamos óleos essenciais através das experiências, não é? Várias experiências foram dadas aqui para que vocês possam usar e ter as suas próprias experiências. Então eu queria encerrar aqui agradecendo ao doutor Pedro, a doutora Melissa, a doutora Nívia, Dêmia, nosso querido Dêmia de Fortaleza, obrigada, São Luís Maranhão, doutora Nívia de Brasília, aqui a doutora Franciela de Passo Fundo, a doutora Gabriela aqui de São Paulo, mais precisamente de Ribeirão Preto. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada novamente, doutor Guilherme, doutora Luciana,